Depois de semanas de expectativas, finalmente temos uma Ellie com sangue nos olhos, praticando a vingança tão prometida desde o começo dessa segunda temporada. Mas será que isso veio a tempo de abafar as críticas que têm surgido cada vez mais sobre essa Ellie da série, da segunda temporada especialmente de The Last of Us? Olá, voltei pra gente comentar o episódio 5 da segunda temporada, com um dia de atraso aqui no canal, mas ainda tô rouca, tô saindo da gripe, aí veio uma enxaqueca, ou seja, tô podre. Mas consegui vir aqui pra gente finalmente falar desses acontecimentos de um episódio que foi bom e que terminou num ápice bastante esperado e diria até que previsto. Antes de eu falar o que eu achei desse episódio com prós e contras, quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Não esqueça de deixar com sinceridade tudo o que você tem achado. Para bem ou para o mal, a sua opinião, diferente ou não da minha, é sempre muito importante. E muito obrigada a quem está votando no link que vai estar fixado no comentário fixado aqui embaixo. Link do IBEST, estou participando de uma votação. Com um clique você vota em mim todos os dias, me ajuda pra caramba, então muito obrigada. Bora lá. Antes de tudo, o episódio abriu com a revelação dos esporos, que tinham sido abandonados na primeira temporada. Teoricamente, os micélios, né, aquela comunicação mais física em massa dos fungos, foi a estratégia que a série trouxe como adaptação para que os fungos se espalhassem, se comunicassem e não gerassem um problema tão grave quanto os poros no ar. Mas, segundo o making-of, o que eles pensaram é: lá dentro desse hospital, quando tudo começou, eles trancaram os subsolos e, trancados lá, o ambiente fechado, úmido, foi propício para que uma nova manifestação desse fungo acontecesse, que são os esporos no ar. Que foi nesse ambiente fechado que isso aconteceu e por isso que não há esporos até então na série em qualquer outro local além desse. Eu acho que eles trouxeram de volta porque a cena da Nora precisava desses esporos e outras coisas que podem acontecer no subsolo do hospital também. Mas ficou muito bonito, né? Em questão de fotografia, dos fungos nas paredes, as pessoas que eles estavam lá, né, mortas, né, respirando e soltando esporos no ar. Ficou extremamente bem feito. Acho que foi uma adição que veio bem para a série e eles conseguiram encaixar numa mínima explicação do porquê estaria lá e apenas lá e em nenhum outro ambiente até então. Gente, fiz mais de um vídeo, inclusive, mesmo na situação atual, na semana passada, para falar sobre mudanças da Ellie e como, independente de qualquer adaptação que traz modificações em roteiro, que é mais do que esperado quando você adapta um jogo, um livro, qualquer coisa para o audiovisual, a mudança na personalidade e essência da protagonista agora da temporada, querendo ou não, deveria ser a Ellie, isso chamou bastante a atenção, principalmente de quem jogou os jogos. Isso é normal, gente. Pedir que a galera do jogo não tenha expectativas é pedir algo sobre-humano. Expectativas acontecerão. E já ficou claro, mais do que antes, com 2 episódios apenas faltando para concluirmos a segunda temporada, que eles realmente têm uma visão diferente nessa adaptação, especialmente sobre a Ellie. No making-of do 5º episódio, eles falam sobre essa explosão da Ellie, sobre toda a progressão até ela chegar na cena do hospital e bater na Nora, torturar antes de acabar com ela. Mas algo que me chamou bastante a atenção foi o Neil Druckmann, se não me engano, falando que a Ellie, ela se destaca pela violência, que ela se sai melhor nesses impulsos e violência, e isso se expressaria exatamente na cena desse episódio em que elas encontraram os Stalkers, os infectados mais inteligentes, e ela se sacrificou. Ela virou pra Dina e disse: vai, se esconde, eu vou pra cima, eu vou fazer de tudo, porque é ali que ela consegue se destacar. E não é que eu discorde disso, mas uma coisa que me chamou muita atenção neste episódio também é que parece que para mostrar o jeito impulsivo da Ellie, eles têm usado 2 estratégias. Uma, colocar ela sempre mais jovial, mais infantilizada em certos momentos, ou seja, piadinha sobre ela não saber fazer triangulação, não saber ali uma coisa ou outra, não ter tantos estudos práticos, técnicos quanto a Dina. Existe um diálogo delas fazendo graça sobre isso exatamente nesse 5º episódio, o que não deveria acontecer, já que Ellie passou um grande tempo com Joel, não apenas com ele, mas também treinando aprendendo com ele, que era cheio de estratégias,
técnicas, também mostrou ali que ela fez alguns treinamentos com o próprio Jesse, com o Tommy, então não deveria ser uma menina apenas cheia de força, porque força também não é algo que você olha pra menina pequenininha, mesmo no jogo, e pensa, nossa, Ellie é um exemplo de porradeira. Também não. Então me dá um certo incômodo que eles tirem da Ellie esse lado um pouco mais estrategista num campo de batalha, num campo de guerra, porque isso deveria fazer parte dela. Mas beleza, não colocaram na persona dessa Ellie adaptada. Aí, por outro lado, eles resolveram não trabalhar o luto da Ellie de maneira explícita, que poderia ser transcrito exatamente numa face mais dolorida, numa persona mais fria, mais objetiva, mais amarga, aquela coisa que vai crescendo até explodir numa cena como aquela do hospital. Eles fizeram o oposto, deixaram ela mais tranquila. Como se ela chegasse lá feliz no começo do episódio, falando do gerador, feliz com algumas coisas, feliz com a gravidez da Dina, como se ela tentasse colocar pra trás o tempo todo esse luto. É como se a série tentasse nos dizer através do roteiro agora que a Ellie estava escondendo isso. Tanto é que teve a cena no teatro, que acontece no jogo, que tinha mais contexto, né, porque a gente não viu a cena que o Joel toca Future Days, que é esse trechinho de música que a Ellie toca no 5º episódio. Então, pra quem não tem referência do jogo, se não pegar uma referência disso em vídeo, em curiosidade de internet, spoiler, não vai entender também porque aquela música e esse momento é importante, mas veja bem, colocaram ela no teatro, ela começando a tocar, mal toca e o rosto dela se fecha. E a câmera vem em close. E a luz fica mais escura. O que eles tentaram dizer nessa hora? O luto tá ali. A dor tá ali. Ela só bastou pensar no Joel que tudo voltou. Ela, na verdade, tá sofrendo. É que ela vive os momentos com a Dina de maneira mais pueril, mais tranquila, mas a dor continua presente. Não é que isso seja impossível ou incoerente. Lutos são vividos de maneiras distintas, mas percebe que parece que, de repente, eles, no episódio que precisam mostrar a Ellie mais nervosona, eles lembram que tem que mostrar também o enquadramento de que a dor continua? Não é como se a dor estivesse de maneira orgânica em todo o roteiro, e não é a dor falada, é a dor mostrada, muito mais importante do que qualquer diálogo, que inclusive também não tinha. Bem, independente disso, gosto da cena do teatro, pra mim teve mais significados, não sei se quem não tinha contexto além disso, já que não teve ainda flashback do Joel, conseguiu compreender a priori, sem assistir vídeos no YouTube depois e tudo mais. O episódio que vem provavelmente vai contextualizar isso, já que o preview mostrou que teremos muitos flashbacks. O jogo fazia uma montagem diferente, que era até bem interessante contextualmente, porque os flashbacks vinham inclusos através de um gancho que fazia sentido no presente para que o flashback agregasse em algo posterior e a mensagem fosse melhor compreendida, como chegar numa cena dessa do anfiteatro e você entender porque a música era importante. Mas beleza. O episódio estava aquecendo para alguma coisa acontecer. Elas estavam ali fazendo a triangulação, ou melhor, a Dina, para tentar achar a Nora, para ver onde é que está esse hospital, o primeiro nome de alguém que estava junto na cena de tortura e morte do Joel, para ela conseguir buscar uma pista de cadê a Abby, que é o seu principal alvo. E elas saem juntas. É curioso porque ela já descobriu da gravidez da Dina. A Dina não está incapacitada com enjoos ou fisicamente como aconteceu no jogo, e tudo bem, gravidez não precisa ser incapacitante, principalmente nesse começo, sei lá, no primeiro trimestre. Mas a Dina, a atriz da Dina, recebeu os melhores diálogos. Eu fico tentando entender por que eles estão demorando tanto, ou demoraram tanto para dar esse destaque para Ellie. Porque eles precisam vender a Ellie como a nova protagonista, eles precisam convencer o público, independente desse hate. Imagine que o hate não existisse, que ninguém ficasse fazendo piada idiota com a atriz, que não acontecesse nada disso que a internet tem feito. Ainda assim, um protagonista muito importante morreu. Então você tem que vender agora a jornada da Ellie. E as pessoas falam muito que é a atuação da Bella Ramsey que não tá boa. Gente, a menina nem tem espaço para atuar. Porque você vê que quando ela tem um direcionamento de ter um rosto mais enquadrado no luto, ela entrega, acontece. Com certeza alguém disse para ela, faça um rosto mais fechado, mais ali inexpressivo. Existe uma direção por trás daquilo. Mas os grandes diálogos, as grandes cenas, não vão para a mão dela. Não estão no roteiro da Ellie, estão na Dina.
que quando a Ellie lembra que a Dina tá grávida por causa de uma situação terrível que eles enxergam ali da WLF, né, se vingando da galera dos Serafitas e tudo mais, ela fala, putz, você tá grávida, vamos voltar, quem sou eu aqui pensando, carregando uma pessoa como você no meio desse perigo? E a Dina vira e lembra a Ellie de que a vingança é importante. E não é só o diálogo, bom, a atuação dela nesse instante foi sensacional. Você consegue acreditar que aquela menina quer mesmo ver a vingança. Não só por um vínculo que ela também tem na série, tinha, né, com o próprio Joel, mas porque ela tá projetando a própria situação da vida dela. Então ela conta aqui o que ela já teria contado antes no jogo, quando elas estavam indo pra Seattle, da primeira pessoa que ela matou, que foi o cara que assassinou a mãe. Tem uma citação de que a irmã dela continua viva, tem pessoas que teorizam desde antes do começo da temporada que essa irmã de repente tá na WLF, pode aparecer em outro canto. Não sei se será importante. Fato é que ao contar sobre essa situação que ela passou, ela vem com o diálogo de é importante pra ela ver a vingança acontecendo. Porque ela se vingou naquele momento do cara. Mas se ela tivesse passado pela mesma situação que a Ellie passou, de a mãe, a família ter sido torturada na sua frente, não importa quem começou o quê. É ela dizendo pro espectador, olha, não importa se o Joel fez isso ou fez aquilo, a vingança tem justificativa de acontecer. Entendeu, Ellie? Lembra, Ellie? Vamos continuar, Ellie? E a Ellie continua. Mas você não vê o ímpeto da Ellie ali tão forte, até um grande pedaço do episódio. Veja, mesmo que o luto tenha aparecido no anfiteatro, a vontade de se vingar, ela não tá aquecida. Ela não vem até o momento exato do final do episódio. Mas a Dina tá. A Dina, que também tá feliz, que também tá vivendo o romance, que também sorri, quando ela vem e mostra a intensidade da vontade de se vingar, você acredita. Então por que eles não fizeram isso com a Ellie também? Independente de adaptação, gente, já entendendo aqui que são personagens diferentes do jogo. Entendem que existe um descompasso até certo momento importante entre a mais interessada na vingança e a outra não tão interessada assim, ou que não deveria ser tão interessada assim? Bem, me chamou a atenção. Dois momentos muito bons desse episódio também foram, primeiramente, quando elas encontram os Stalkers, que aparece 1, 2, 3, de repente são vários, são 11, e elas se sentem ali perdidas, afinal não só são vários infectados, mas são infectados inteligentes. Eu não era daquela que sentia tanta falta das cenas de ação, muitas pessoas reclamaram disso na primeira temporada, mas eu acho que a primeira temporada trouxe as temáticas importantes desse mundo pós-apocalíptico, do lado humano, tão bem feitas, tão bem construídas, os personagens tão bem desenvolvidos, que pra mim a ação na gameplay é incrível, eu adoro, mas na série não me fazia tanta falta assim. Mas eles estão nessa segunda temporada, parece que equilibrando um pouquinho disso e trazendo mais dessas cenas agitadas para agradar este público que gosta de ver os infectados, que gosta de ver o perigo, afinal de contas, dessas criaturas que causaram o apocalipse, e essa cena delas é muito boa. A Dina provisoriamente conseguindo fugir, a Ellie sendo atacada por vários e chegando ali o Salvador, sim, o Ex-Machina, de repente, no momento específico, importante, o que é normal, gente, vários roteiros de Hollywood fazem igual, me incomoda em zero. Foi muito legal a chegada do Jesse, acabando com tudo, e a Ellie um pouco confusa de quem tá chegando, cria uma expectativa pra quem tá assistindo também de quem chegou, quem é essa pessoa, e era Jesse, que na série vem pra trazer elas de volta, pra dizer, gente, ó, bora, eu e Tommy viemos pra buscar vocês e levar pra casa, não pra ajudar, não pra se vingar por conta própria. O Tommy e ele se separaram, o que dá uma noção, uma dica de que o Tommy deve viver uma jornada um pouco mais próxima, talvez, do que ele teria feito no jogo, tendo suas próprias vítimas, seus próprios enfrentamentos, até eventualmente ele voltar ao caminho da protagonista de novo, ou eles podem fazer, como já tem feito, escolhas completamente novas para o destino do Tommy, o que também seria interessante, já que eles estão criando várias estratégias novas, então que criem algo 100% novo para ele também. Nesse ponto aqui, já não acho que é nenhum prejuízo, já tá tudo bem diferente, mudem mais ainda. E quando eles estão fugindo dali, saindo daquele local, fugindo da galera da WLF, que aí, né, foi chamada a atenção deles por causa dos tiros contra os infectados e tudo mais, eles entram numa floresta, num parque que fica logo ao lado do hospital, por isso a proximidade depois e a chegada da Ellie no hospital não ser tão fora do comum, do usual, não justificam muito o caminho, ela brota no hospital do lado da Nora, mas eles realmente estavam bem perto do hospital já, e eles veem uma cena dos Serafitas
fazendo aquele sacrifício, exatamente o que ocasionou aquela cena grotesca, cheia de gore, dos negócios pra fora, lá na emissora de TV. E no jogo, se não me engano, existe um momento em que elas estão justamente na floresta escondidas também, e isso acontece lá no fundo. Elas estão abaixadinhas, os serafitas assobiando e tal, falando, e aquilo acontece bem no fundo, sem nenhum destaque. E a série mostrou de vez como que eles fazem, como na cabeça desse culto, afinal de contas é um culto, eles estão purificando essas pessoas. Essa pessoa que já estava perdida, que não seguia a profetisa deles, e pendurá-los e acabar ali rasgando o seu abdômen, na verdade, era uma maneira de libertá-los. Eles não estão sendo cruéis na cabeça distorcida da galera que segue este culto. Então você vê que não tem muito ali, né? Ninguém muito são realmente em Seattle. Eles também trouxeram uma justificativa para dizer por que faz sentido que eles tenham perdido um walk-talk, né? Uma comunicação de uma pessoa que faleceu do grupo da WLF e ninguém se importava de continuar falando dos planos no rádio pra lá e pra cá, dizendo que, através da Dina, né, que provavelmente eles não se importavam com isso porque os rivais deles eram os serafitas, que eram meio que um culto antiquado, que não usava tecnologia. Então, pra que se preocupar com alguém roubando o walkie-talkie, rádiozinho deles, se, no fim, os inimigos não vão usar a tecnologia em si para poder fiscalizá-los. Por isso, criou-se essa abertura para as meninas fazerem a triangulação. Sabe o que eu tenho a impressão? De que o Neil Druckmann e, por consequência, o Craig Mazin, que está junto na produção com ele, eles tentam fazer várias estratégias, não só para criar uma nova visão de personagens e de universo, mas também para ir contra várias das reclamações ou possíveis furos que as pessoas apontavam na época dos jogos. Vou falar um pouquinho melhor sobre isso, mas eu acho que até a mudança da Ellie para suavizar um pouquinho ela na segunda temporada também é uma estratégia para ir contra um hate muito comum na época dos jogos, o que é bem curioso, mas depois eu chego nisso. Bem, para concluir, essa cena dos Serafitas também foi muito bem feita, mostra a visceralidade desse universo que vai além dos infectados. Eu gosto mais dessa parte do que dos infectados, porque mostra como os seres humanos podem ser bem mais perigosos e cruéis do que as criaturas que a princípio dão muito medo. E aí que acontece uma flechada na Dina, a Dina e o Jesse se separam da Ellie, que de novo, né, se coloca como uma isca para fugir, entra no tubo ali e cai dentro da sala onde a Nora está no hospital. A gente não tem muita progressão dela enfrentando outras pessoas, então acontece muito direto, e aí ocasiona aquele estranhamento possível e totalmente perceptível, compreensível em algumas pessoas. De ver a Ellie no começo do episódio toda felizinha, a Ellie sendo lembrada de fazer a vingança e a Ellie de repente encontrando a Nora e já adquirindo aquele aspecto de sangue nos olhos muito rapidamente. Não tão rápido, né? Vamos ser justos aqui também. Ela pergunta pra Nora primeiro onde tá a Abby, se você me contar, eu deixo você viva. E a Nora é aquela que na série, eu acho até com mais afinco, diz que ela ainda lembra dos gritos do Joel, se a Ellie também se lembra, ainda sonha com isso, e que o Joel mereceu tudo. Então ela meio que cutuca a Ellie pra dizer, olha só, aconteceu isso, eu tava lá, eu te segurei, eu apoiei, e ele merecia tudo que aconteceu com ele. Aí joga o negócio pra cima da Ellie e foge. É claro que o instinto dela é ir atrás. Indo atrás, fugindo dos tiros, a sequência aí é muito parecida com o que aconteceu no jogo mesmo, e a Nora acaba fugindo para o subsolo. Subsolo, que como a gente viu no começo do episódio, tá cheio de esporos que a série resolveu trazer de volta, e que agora acabam com a Nora, não antes da própria Ellie a encontrar, mostrar ali que ela é totalmente imune, e ela tortura a Nora. A série não dá resposta se ela conseguiu extrair alguma informação da Nora, mas mostra a Ellie chegando e, de novo, o rosto dela parecendo cada vez mais sombrio. E eu acho, sim, que a Bella Ramsey entregou esse olhar psicopata nesse final. Eu acho que ela entregou o que tinha que entregar. O problema, pra mim, é que a progressão até aí, ela só aconteceu em meio episódio. Então é o que eu sentia falta do resto da temporada em si, da gente ver ela caminhando para chegar nesse momento e justificar a garota
trucidar a outra, lembrando do Joel, pra tentar extrair informação da Abby. Mas assim, a cena foi boa, a cena foi bonita. Bonita assim, foi muito bem feita. A fotografia tá sensacional, a atuação das duas pra mim funcionou e entregou. Nesse instante eu acreditei no que aconteceu, achei a cena forte e terminou num ápice bem interessante. Agora, a partir disso, como que a Ellie vai ficar? Como que a Ellie da série vai lidar com o que ela fez? Quais serão os seus próximos passos, considerando que agora, se ela volta para o teatro, lá agora está Jesse e Dina, e um Jesse que chegou para levar ela de volta, e que pode descobrir sobre a gravidez da Dina. Como que ele vai ficar com essa informação e com essa ideia de que a Dina talvez queira ficar, enquanto a Ellie também ficar? Vai existir um novo atrito? Veja, como pequenas mudanças causam um efeito borboleta, e a partir daqui a gente não consegue dimensionar tudo como vai ser na série, porque virou outra coisa. Na segunda temporada, eles adquiriram novos traçados para essa história, muito mais do que inclusive na primeira. Então deixa a coisa aqui realmente como uma nova visão, um novo panorama, uma nova Ellie. E aí tá a questão que eu queria falar sobre Ellie e sobre mudanças que eu acho que tem acontecido, ou que aconteceram no roteiro, né? Por causa de situações que criaram atritos e problemas com o lançamento do jogo. Para quem não acompanhou o lançamento de The Last of Us 2, o jogo, muitas pessoas odiaram. Para começar, porque acabou com o Joel no começo e as pessoas já detestaram a partir daí, porque faziam você jogar com a Abby, porque a Abby era muito musculosa e isso sim criou um problema a mais nas pessoas que já odiavam ela para falarem mal fisicamente dela. A atriz sofreu um hate absurdo e eu acho que isso ocasionou duas coisas. Primeiro, a série abre justificando a Abby. Percebam que o ódio em cima da personagem não está nem assim de longe o que era com a Abby no jogo, porque a série já dá uma explicação a priori para você tentar entender e ver o outro lado da atriz. Também acho que deixar a atriz mais bonitinha também colaborou, porque o que eu tenho visto muitas pessoas falarem é: a Ellie não tem nada a ver com não sei o que, a Abby é mais bonita, como se isso fosse um mérito ou demérito de personagem para você falar bem ou mal de uma atuação. Então, claro que isso influencia, e eu não acho que os produtores foram ingênuos ao fazerem essa escolha, tá? Sendo bem sincera, deixá-la mais no padrão, independente dela ser aparentemente sim uma excelente atriz, também colabora bastante para a narrativa dela ficar mais favorável para o público. A outra coisa é que a galera odiou a Ellie do segundo jogo. Ah, eu não odiei. Tudo bem, gente. O segundo jogo, pra mim, é maravilhoso. É um dos meus jogos favoritos da vida. Mas a Ellie foi muito criticada exatamente porque ela se transformou num monstro. Porque as pessoas começaram a ter raiva dela. Porque as pessoas não conseguiram lidar bem da fofinha, bonitinha, queridinha do primeiro jogo virar a pessoa terrível que ela virou no segundo. E eu acho que é ali que era a mágica do segundo jogo, de você ver essa transição na garota por causa de uma dor, por causa da perda, por ela ter perdido alguém muito importante e a partir dali se perder dentro de si mesma. Eles não fizeram isso com a Ellie ainda. E eu não acho que eles previram que as pessoas teriam raiva agora do oposto. Esperariam a Ellie, que afinal de contas era tão bem desenvolvida apesar de tudo no segundo jogo, e estranharam quando chegou uma Ellie mais fofa. Eu acho que eles vão levar a Ellie para esse caminho de vingança. Já começou a acontecer e ainda tem outras coisas nessa história, mesmo que eles mudem uma ou outra escolha, uma ou outra intensidade de cena. Mas ela tá indo para isso. Só que eles não jogaram ela de cara. Eles mantiveram a Ellie mais fofa de antes, da juventude, mais tempo. E pra mim, de novo, isso foi coincidência demais pra, de novo, ser uma modificação, vai contra a mesma onda de manifestações negativas que existiram lá na época do segundo jogo. E algumas dessas escolhas acabaram saindo pela culatra para grande parte do público que não curtiu tanto algumas mudanças de essência de personagens. Apesar disso, acho que o quinto episódio entregou muito mais do que outros anteriores. Acho que junto do segundo episódio, do que acontece com o Joel, talvez seja o melhor até aqui. E eu acho que dá uma ponta para a temporada conseguir engatar num caminho um pouco mais próximo em temática do que a gente esperaria com The Last of Us 2.
Mas é isso, não consigo falar muito mais coisa, o vídeo já tá enorme e eu já tô sem voz pra variar. Desculpa pelo atraso, gente, muito obrigada a você que chegou até este momento do vídeo. Se chegou e ainda não deixou o seu like, deixa que me ajuda pra caramba. E tá, assim, esforços máximos pra conseguir trazer qualquer coisa aqui pro canal. E a gente se vê, espero eu, em próximos vídeos, espero que com menor pausa daqui pra frente. Até lá, gente. Tchau, tchau.